E o vestiário do Cruzeiro explodiu de vez. Nesse vídeo do canal do Nicola, eu vou te dar todos os bastidores e o real motivo que fez Rogério Ceni dar uma entrevista tão forte e dura logo depois da derrota por 4-1 para o Grêmio nesse domingo. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e quero usar esse vídeo para te explicar tudo o que eu consegui apurar sobre os motivos que levaram o Rogério Ceni a assumir uma postura tão dura na entrevista coletiva desse domingo. O time dele levou uma baita porrada, 4-1 para o Grêmio em casa, jogo disputado no Independência. E o Rogério Ceni disse uma série de coisas, como por exemplo, colocando o emprego dele à disposição em pelo menos 3 momentos da entrevista coletiva. Agora à tarde, enquanto eu me preparava para assistir aos jogos da rodada, uma fonte minha, um empresário de um importante jogador do Cruzeiro, me telefonou para contar bastidores do atual momento na Raposa. E ele me contou que o Rogério Ceni acabou perdendo a confiança de alguns dos principais líderes do elenco. Tudo porque na terça-feira da semana passada, às vésperas do jogo contra o Internacional, o Rogério teria dito para o grupo que os principais jogadores do time estariam em campo na quarta-feira. Acontece que na hora da pré-eleição, a cerca de 2h30, 3 horas do jogo, alguns desses líderes acabaram tomando conhecimento de que não seriam titulares, entre eles o Fred, o centroavante, e o Edilson, o lateral direito. Foi o suficiente, de acordo com esse empresário, para que esses líderes do grupo, gente que manda no Cruzeiro há bastante tempo, entendessem que o Rogério Ceni não pode mais ser o treinador da Raposa. A forma como o Rogério Ceni se expressou na entrevista coletiva deixou muito claro o quão descontente ele está. A impressão que eu tive a partir da coletiva do Rogério é de que ele sentiu ter sido vítima de uma sacanagem dos jogadores ou de parte dos jogadores ao longo da partida. Isso ajuda a entender o porquê do 4-1. E só não foi mais porque no último lance do jogo o Fábio fez uma baita defesa. Nessa entrevista de domingo, o Rogério Ceni chegou a responder para o Thiago Neves. É que o Thiago, depois da derrota por 3-0 para o Internacional, afirmou que uma série de mexidas e improvisações na defesa justificavam o 3-0 sofrido para o Internacional. O Rogério Ceni respondeu que não houve improvisação nenhuma, exceto na lateral direita, onde jogou o Jadson, que é volante de origem, mas isso tinha a ver com a condição física do Edilson. E aí o Rogério foi além e deu uma baita de uma cutucada no Thiago Neves, afirmando que essa resposta do Thiago era consequência da amizade dele com o Edilson. Então, de acordo com o Rogério Ceni, o Thiago não gostou de ver o amigo Edilson no banco de reservas e por isso detonou o treinador. Acusação gravíssima que demonstra, pelo menos na visão do Rogério Ceni, a falta de espírito coletivo do Thiago Neves, porque ele está mais preocupado com a individualidade com um amigo dele que ficou no banco do que com o aspecto coletivo em prol do Cruzeiro. É por essas e outras que o Rogério Ceni prometeu mudanças drásticas no Cruzeiro caso permaneça no clube. E a permanência está condicionada, de acordo com o próprio treinador, a respaldo da diretoria. Se ele tiver respaldo, certamente o Rogério Ceni mexerá em peças importantes. A partir do que eu ouvi desse empresário e do que eu ouvi da entrevista coletiva, a ideia do Rogério Ceni, caso continue, será afastar esses líderes que já não o querem, mesmo começando o trabalho somente agora. No Campeonato Brasileiro, ele somava 2 vitórias e 1 empate até a derrota de hoje. Essa derrota se soma ao 3-0 do meio de semana contra o Internacional. Na Copa do Brasil já foram 7 gols sofridos somente em 2 jogos. O Rogério Ceni ainda detonou o aspecto físico de alguns atletas do elenco, garantindo que esses jogadores, que ele não citou o nome, precisarão treinar afastados do elenco para uma espécie de intertemporada, para que se coloquem à disposição no aspecto físico e que possam voltar a ser titulares. E em meio a toda essa polêmica, o Marcelo Dijan, que é o homem forte do departamento de futebol do Cruzeiro, admitiu os salários atrasados. O Cruzeiro ainda não conseguiu pagar os salários do mês de julho para todo o elenco e na última sexta-feira venceu também o salário do mês de agosto. Segundo Marcelo Dijan, não há mais possibilidade de reforços, exceto um ou outro extremamente pontual. Nenhum grande reforço chegará daqui até dezembro. E o Marcelo ainda afirmou, na saída do Independência, que banca Rogério Ceni até o fim da temporada pelo menos. Seu contrato é até dezembro de 2020. Mas a grande verdade é que a diretoria do Cruzeiro, formada por Marcelo Dijan, por Itair Machado e por Wagner Pires de Sá, está com uma verdadeira batata quente na mão. Rogério Ceni colocou a diretoria contra a parede e deu um ultimato,
Ou vocês me dão carta branca para fazer mudanças importantes no elenco, ou eu vou pegar meu boné e vou embora. E diante desse cenário, é importante lembrar um pouquinho do histórico desses dirigentes. O Wagner Pires de Sá é, para mim, um dos piores presidentes da história do Cruzeiro. Já o Itamar Machado é alguém envolvido em uma série de polêmicas, entre elas casos policiais. E o Marcelo Djan era empresário de futebol até outro dia. Nunca havia exercido esse cargo com tanto status num clube tão grande. Ou seja, 3 caras que provavelmente não terão condição de bancar o Rogério Ceni. Mas a grande vítima de toda essa história é o torcedor do Cruzeiro, que tem uma diretoria omissa, um elenco formado por vários jogadores mimados e um treinador que acabou de chegar e que quer mudanças radicais, mas que talvez não tenha tamanho nem respaldo dos dirigentes para fazer o que é necessário. É por conta de todo esse pacote que um elenco que custa 15 milhões de reais por mês, essa é a folha salarial do Cruzeiro, um dos clubes que mais investiram em reforços nas últimas temporadas, vai terminar o ano de 2019 sem taça da Copa do Brasil, sem taça da Libertadores da América e correndo sério risco de rebaixamento no Campeonato Nacional. Bom, pessoal, eram esses os bastidores do Cruzeiro que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, acione o sininho e use o espaço para comentários para deixar opinião, crítica, sugestão, pergunta, seja lá mais o que for, beleza? Abraço!